Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar de geomorfologia e encerrando, dentro de geomorfologia, a série sobre as formas de relevo. Lembro que essas aulas elas são, interligadas, e a gente está falando aí, sobre planície, que é o tema da aula de hoje, de uma maneira mais aprofundada do que seria o básico do básico do básico. Então, assim, para não ficar com confusão na cabeça, assistam a todas as aulas anteriores, né? Na evolução que aparece aqui no GIF, que eu estou usando como tema das aulas de geomorfologia, ó, uma planície, É, ela nem aparece, aliás, aqui nessa figura, né? Aqui eu tenho um resto da rocha que foi erodida, né? Aqui ficou uma outra camada mais baixo, mas faltou aí o acúmulo de sedimentos, né? É para onde esses sedimentos aqui eles foram retirados, né? Para onde eles foram, né? Provavelmente que é a planície. Lembrando, que quando eu estou falando de relevo, tem os agentes internos e os agentes externos. Os internos constroem relevo, os externos destroem relevo. E no caso da planície, os agentes externos, eles são muito importantes, para promover a sedimentação, o acúmulo de sedimentos aí numa área de planície. Olhando aqui o mapa da América do Sul, nesse tamanho de mapa, dá para ver duas grandes planícies, a planície amazônica e a planície aqui do Rio da Prata. Tá? Tem outras menorzinhas aí no caminho, como a própria planície litorânea aqui do Brasil. Então, aqui uma amostra do que seria a planície, de todas as formações de relevo, ela é a mais plana, né? E as diferenças, as oscilações de altitudes, elas são bem pequenas. A planície também é a formação mais próxima do nível do mar, né? Então, aqui, ó, um exemplo de planície, ó. As altitudes, elas vão, ó, de 0 a 50 metros aqui, ó, nesse trechinho que é uma planície. Aqui um outro trechinho de planície também com um planaltinho no meio. Características, né? Na planície, a sedimentação vai predominar, e por isso que andar de bicicleta numa planície é uma delícia, né? Ela é a formação mais plana de todas, né? Porque ao longo do tempo vai se acumulando aí sedimentos nas partes mais baixas, né? Então, como aqui é um exemplo de planície, né? Aqui uma área de sedimentação, né? Bastante sedimentos se acumulando. Ah, professor, mas isso aqui não pode ser uma depressão, né? Pela figura, talvez sim, tá? Porque eu estou vendo aqui um planaltinho de um lado, um planaltinho do outro. Mas qual que seria a diferença, né? Lembre-se que olhar a forma de relevo é algo mais complexo do que a gente olhar só o formato, só a altitude, né? Então a gente tem que olhar o tipo de rocha, né? Numa planície, a gente vai encontrar quase que sempre rochas sedimentares formadas aí por esse processo de sedimentação. Na depressão, a gente pode encontrar rochas cristalinas com uma facilidade bem maior, tá? Aqui são os tipos de rocha, né? Vão predominar as rochas sedimentares, como eu já falei para vocês, as planícies. E segundo aí o Jurandir Ross, né? Notem, planícies é a formação que menos aparece aqui no Brasil, mas tem três planícies que vocês têm que lembrar. A planície do Amazonas, aqui no número 23, a planície do Pantanal, depois ela também vai se estender pela Bolívia, por outros países, e a planície litorânea, né? Aqui, ó, nesse pedacinho aqui, planície Tabuleiros litorânea. Ah, professor, mas você não falou da planície do Paraná, do Prata ali? Mas é depois que sai aqui do território brasileiro, tá? Então, aqui, enquanto o Rio da Paraná está dentro do território brasileiro, ele corta uma área de
Planalto, né? A própria planície do Rio da Prata, ela é uma continuação da planície do Pantanal, né? Porque o Rio Paraguai que vai cortar aqui, ele vai ser um dos formadores do Rio da Prata quando ele se junta aí com o Rio Paraná. As planícies que vocês têm que conhecer. Primeira delas, e mais importante, aí falou bastante ano passado, a planície do Pantanal. Peguei aqui ó, um pedaço do Pantanal na Bolívia e no Brasil, né? Olha como é bem plano aqui esse território, tá? Então, é um território bem encharcado. Lembrando que o Pantanal ele é alagado não porque chove, né? Até porque ele está no centro do continente, é uma região bem seca. O Pantanal é alagado porque ele está cercado ó, por áreas mais altas e quando chove nessas áreas mais altas, a água vai escorrer para onde é mais baixo, alagando. E aqui as outras duas planícies, né? Planície amazônica e a planície litorânea. Quando a gente está na praia, no Brasil, a gente está pisando na planície litorânea. Ela é mais larga em alguns pontos do litoral, mais estreita em outros, né? Mas é a nossa planície litorânea. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.